Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a ver a integral de linha de uma outra forma. Como será que é essa outra forma? O que é que ela significa? Como é que a gente calcula de fato na prática quando aparecer essa outra forma? Tudo isso vamos ver em detalhe nessa aula. Então fica ligadinho comigo até o final da aula. Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só, essa foi a forma que a gente definiu, né, a integral de linha de um campo vetorial. É f aplicado em gama de t, interno, gama linha de t. Não é? Bem, eu vou fazer aqui a expressão para um campo que é do R2 no R2. Mas claro que isso aqui funciona para se fosse um campo do R3 no R3 e assim por diante, né? Só vai aumentar aqui uma coordenada, tá certo? Então olha só, o que é que a gente vai fazer? O que é que vai mudar na aparência aqui da integral de linha? É simplesmente a gente efetuar esse produto interno que está acontecendo aqui com as expressões genéricas dos campos, tá certo? Então vamos fazer aqui esse cálculo. Ó. Eu vou fazer aqui, ó, f composto com gama de t, interno, gama linha de t. Bem, então esse produto interno vai ficar, ó, p, eu vou omitir aqui, tá, ó, as variáveis x e y só para não ficar tão grande. Então vai ficar o p vezes dx dt mais Q dy dt. Pronto. Aí o detalhe agora é o seguinte, a gente vai enxergar isso aqui, na verdade, como formas diferenciais, tá certo? E aí o que é que isso implica, professor, se a gente está olhando isso como formas diferenciais? Significa simplesmente que isso aqui, na verdade, é um quociente, tá? Eu estou olhando isso aqui como sendo um quociente. Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos jogar isso aqui dentro aqui da nossa integral original, tá? Então olha o que é que vai ficar. Vou chamar aqui de I, né? Ó. Então olha o que é que vai ficar quando eu substituir aqui. Vai ficar integral de A até B, P dx dt, mais Q dy dt, dt. Então, como eu estou olhando isso aqui como forma diferencial, o que vai acontecer é o seguinte, ó, como tem dt aqui e dt aqui, eu posso simplificar por esse dt aqui que está multiplicando. Então, de fato, isso aqui eu posso representar dessa maneira. Ó. A integral de A até B, P de xy dx, mais Q de xy dy. Então, essa é outra maneira aí que pode aparecer pedindo para a gente calcular a integral de linha. Vamos ver um exemplo para a gente ver de fato como é que a gente deve proceder, né, para efetuar esse cálculo aqui. Então, eu trouxe aqui, né, ó, esse exemplo que pede para a gente calcular essa integral. Né? Então, quando você vê isso aí, não vá se assustar, porque isso aqui nada mais é do que a integral de linha, como a gente acabou de ver. Inclusive, nesse exemplo, eu trouxe até um exemplo em que o campo tem 3 coordenadas. Tá vendo? Então, a diferença aqui é que vai aparecer R, dz, né? Que seria referente aqui à terceira coordenada. Tá bom? Pronto. Aí aqui, né, já foi dado a parametrização da curva e a sua variação. Então, como é que a gente deve proceder para fazer o cálculo? A gente faz o seguinte, ó, quem é gama de t, né? Bem, gama de t é x de t igual a t, y de t igual a 2t e z de t igual a 1. Tá? Pronto. Aí aqui você lembra, ó, lá da integral de uma variável, quando a gente usava método de substituição. Aqui é a mesma coisa. Como assim, professor? Na hora do cálculo da diferencial, é isso que eu quero dizer. A gente calculava isso lá no cálculo 1 e muitas vezes a gente não fala para vocês, né? Mas de fato o que a gente está calculando lá é uma diferencial, tá?
Então, o que a gente tem, ó, dx, quem é? Deriva t com relação a t, dá 1 dt. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Ó. dy, quem vai ser? Deriva a função com relação a t, dá 2 dt. Tá? E por último, o dz deriva z com relação a t, vai dar 0 dt. Então, o dz é nulo, né? Ó, então, isso aqui é 0. Pronto. Tá? Então, calcula, ó, é semelhante, né? Calcular aqui a diferencial é o que a gente já fazia quando a gente aplicava o método de substituição, né, para integrais de uma variável real. Pronto. Agora o que é que eu faço? Agora eu vou pegar isso aqui e jogar na minha integral. Lembrando que x é t, onde tiver x aqui eu vou substituir por t, onde tiver y por 2t, e onde tiver z eu vou substituir por 1. Bem, detalhe é que o dz deu igual a 0. Ó. Então quer dizer que esse pedaço todo aqui ó, é 0. Né? Porque vai ficar 0 vezes alguma coisa que dá 0. Então, isso aqui já nos ajudou, né? Esse pedacinho aqui não vai aparecer no nosso cálculo porque ele já é 0, porque o dz é 0. Então, vamos continuar a partir do restante. Né? Então, a integral vai ficar de 0 a 1, que é a variação do t. X é t. Quem é o dx? 1 dt. Tá certo? Aí aqui é um detalhe que eu vou falar para vocês. Observe que se você já colocar o dt dessa maneira que eu fiz aqui, de fato você já fechou essa primeira integral. Então ali você teria que quebrar em outras integrais. Então você tem duas opções. Ou você já vai quebrando mesmo em várias integrais, ou você deixa para colocar esse dt aqui por último, tá bom? Aí fica a seu critério. Como eu já coloquei assim, eu vou colocar separado. Ó. Então vai ficar ó, integral de 0 a 1. Agora, aqui, ó, x ao quadrado, ou seja, t ao quadrado, mais y, né, que é 2t, mais z, que é 1. Tudo isso aqui, né, vezes o dy. Só que o dy é quem? É 2 vezes o dt. Então, aqui vai ficar vezes 2 dt. Né? E como eu já comentei, o dz é 0, não aparece. Pronto, ó, ficamos com essas duas integrais, né, de uma variável real. Então, aqui vai ficar ó, a integral de t, que é t ao quadrado, sobre 2, variando de 0 a 1. Aqui tem um 2 ó, multiplicando, então toma cuidado para não esquecer. Ó, coloca esse 2, ele vai ficar multiplicando todo mundo. Aí é só integrar, né? Integral de t ao quadrado, t3 sobre 3, mais integral de 2t, 2t ao quadrado sobre 2, e a integral de 1t. Tudo isso aqui variando de 0 a 1. Então, essa primeira integral aqui né, vai ficar 1 meio, mais 2 vezes que multiplica 1 terço, né, substituindo t por 1. Aqui simplificando dá 1, né, então vai ficar 1. Então, mais 1. Mais 1. Pronto. Então, aqui a gente vai ficar com o seguinte, né, ó. 1 meio, mais 2 vezes 1 terço, 2 terços. 1 mais 1 dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Mais 4, tá? Então, aqui o MMC entre 2 e 3 é 6, né? Então, vai ficar 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 é 4. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 4, 24. Pronto. Então, na verdade, isso aqui vai dar 7 mais 24 dá 31, né? Então, 31 sobre 6. Beleza? Pronto. Então, é dessa maneira que a gente calcula a integral de linha quando aparece com essa outra notação, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.